Oi, boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, prof. Boa noite. Ok, pessoal. Gente, vamos iniciar então. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa aula. Vou tratar nesse momento sobre um assunto que é importante para todos, eu creio eu. Na data de hoje nós recebemos aí, na verdade já tinha avisado vocês na semana passada, que as provas de disciplinas interativas e blended, né, as provas da Oficial 2 das blended e as provas das disciplinas interativas seriam feitas de forma virtual e que nós disponibilizaríamos aí o tutorial de que forma isso acontecer. Na manhã de hoje, esse tutorial foi finalizado. Eu encaminhei para todos os meus alunos dos cursos que eu coordeno e para vocês eu quero fazer a explicação e a apresentação dele agora, antes da nossa aula. Tranquilo? Vou abrir aqui o material e fazer uma pequena explicação. Nós vamos gastar uns 5 minutos para poder deixar claro para vocês e explicar certinho de que forma vai ser realizado, tá? Um momento, por favor. Vamos lá. Só eu vou compartilhar a tela aqui, aí vocês confirmem. Opa, peraí, compartilhei errado. Ok, agora sim. Gente, esse foi o comunicado que eu enviei hoje. Só vou fazer a leitura dele aqui e abrir o material, que daí a gente já conversa. Então, as provas de segundo bimestre, né, tanto das disciplinas interativas quanto das blended, estarão, vocês vão fazer ela no formato digital, e nós temos alguns pontos importantes aqui. As provas do segundo bimestre de blended e interativas serão no formato digital, que vão ser realizadas, pessoal, entre o dia 4/6 e o dia 10/6, tá? Então, entre 4 e 10/6. Então, nós vamos observar aqui, na semana aqui, ó, dia 4, na quarta-feira, até o dia 10, na quinta-feira até o dia 10, na quarta-feira. Tranquilo? Os alunos que têm mais de uma prova, então, por exemplo, tem 2 blended mais 3 interativas, poderão iniciá-las durante todo o período agendado, então, entre o dia 4 e o dia 10. Entretanto, após a prova ser iniciada, você tem 3 horas para finalizar, tá? Então, não posso começar ela agora de manhã, parar e fazer à tarde o restante. Então, o início tem lá 5 provas para ser feito. Então, você tem 5 dias para poder realizar, tem um final de semana, você se programa para poder fazer uma por dia ali. Por quê? Porque são 3 horas de duração. Então, eu iniciei a prova, tem 3 horas para poder finalizar ela. O aluno encontrará no seu AVA todos os detalhes do agendamento da prova e eu compartilhei aqui o PDF dessa... Na verdade, ele é um manual, né? Compartilhei o manual e o manual eu vou abrir para vocês darem uma olhada aqui. Deixa eu ver se ele já não está na minha tela. Tá aqui. Então, moçada, vocês vão acessar o AVA, certo? Então, vocês vão fazer o acesso no AVA. Então, dentro do AVA de vocês vão encontrar na lateral aqui direita esse ícone chamado prova digital. Então, vocês vão acessar esse ícone. Dentro do prova digital aqui, deixa eu dar um zoomzinho. Você vai ter aqui, por exemplo, ó, avaliação oficial do segundo bimestre, da disciplina, então confere a disciplina. Aí vocês terão aqui a data de início dela, que é 4/6, e a data de término dela, dia 10. Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão acessar esse link, certo? Que está na página do agendamento.
vocês vão acessar esse link. Aqui na página, vocês precisam se atentar ao link, ao RA, que é o seu registro de aluno, e ao localizador. Esse localizador é o código da sua prova, tá? Então, vocês vão precisar dessas 3 informações aqui para poder acessar a prova. Então, clicou aqui nesse link, vai abrir essa página, prova digital. Aqui, você vai colar o seu RA, certo? E colar o seu código localizador da prova, certo? Você copia daqui, tá, gente? E cola aqui, ok? Nós tivemos essa metodologia, está sendo aplicada já no EAD, foi migrado aqui para poder atender ao pessoal os alunos do presencial também, e eu tive inúmeros alunos que diziam que estava com problema, que não conseguia acessar. Por quê? Porque estavam copiando, colando aqui com espaço o localizador, ou estava digitando, certo? Aí na hora que digitava errado, colocava espaço e dava erro. Então copia e cola exatamente da forma que está lá, sem espaço, que vai dar certo, tá? Então clique em acessar. Acho que vai estar esse código localizador. Aqui, ó. Código localizador. Vou dar um zoom aqui para vocês. Então vou acessar o AVA. Do lado direito vai ter lá agendamento da prova. Você clica nesse agendamento. Vai ter aqui qual que é a prova que você vai fazer, a disciplina. Não teve. Não, porque a gente não teve. Gente, calma. Isso vai estar disponível. Não está na semana de prova. Semana de prova é de 4 a 6. Não está lá agora. Tá? O senhor vai estar online também durante a prova para auxiliar, né, professor? Na verdade, Emily, essa prova é a prova de interativa e de blended, tá? Essa vai acontecer durante o período. Por isso que eu já estou explicando agora, para vocês irem assimilando esse conteúdo. Esse manual está disponível para vocês, ou o coordenador de curso vai enviar, ou vai entrar lá no portal de vocês, vai ter esse manual lá no banner da prova digital. Quando a gente abre o AVA, tem um banner em cima assim que aparece as informações, ali vai estar disponível para vocês também, tá? Para os alunos da contábil, da administração, CST de agronegócio e análise de sistemas, eu já enviei hoje essa mesma informação para todo mundo, tá? Já para ir se assimilando. Então, Entendi. tá, ok. Vocês vão acessar o AVA. Aqui no AVA, vai ter aqui na lateral direita esse ícone novo, ó. Vai entrar um ícone novo para vocês, chamado Prova Digital. Tá? Clicou nesse ícone novo, vai abrir essa paginazinha aqui. Nessa página, vocês vão ter as provas que vocês vão realizar. Então, por exemplo, o aluno ele tem 2 blended e 3 interativas, são 5 provas. Vai aparecer todas elas aqui, tá? A data de aplicação é entre o dia 4 e o dia 10. Lembrando que esses horários são horários de Brasília, tá? Lembre-se que em Mato Grosso nós temos 1 hora a menos, ok? Qual que é o procedimento, professor? Acessou essa página aqui do agendamento da prova digital, da prova digital, vocês vão clicar nesse link, certo? Que vai abrir essa página aqui, a página onde você vai fazer sua prova, ok? Você precisa de 2 informações, vocês precisam de 2 informações, o seu RA, que é o registro, e o código localizador. Professor, eu não sei o que é isso, onde eu encontro? Encontro aqui na página da prova digital, lá no seu AVA. Aqui, ó, RA, registro do aluno, ou registro acadêmico, que é o seu código de registro na faculdade, e o código localizador. Esse código localizador, ele é um para cada prova, tá, gente? Então, se você tiver mais provas, vai aparecer um para cada. Por quê? Esse aqui é o código da sua prova, tá? É o código de localização da sua prova dentro desse sistema de prova digital. Então, acessei, copiei meu RA e colei aqui, copiei meu localizador, colei aqui, clico em acessar a prova, certo? Acessei a prova, vai aparecer essa informação. Só dá licença, pessoal, deixa eu só fechar meu WhatsApp aqui, senão vai incomodar a gente. Então, acessei lá, vai aparecer essa página aqui. É muito importante que nesse momento vocês façam uma conferência, certo? A conferência das informações. Então, nós vamos ter aqui disciplina,
o nome, o RA do aluno, a unidade que ele estuda, então vai estar lá o Unic Tangará da Serra, sua turma, o semestre. Você só vai conseguir ir adiante com a prova se você ler essas informações e concordar com as informações que estão aqui, tá? Então, nessa prova desse exemplo aqui, ó, são 10 questões de múltipla escolha, tem provas que são 12, tem provas que são 16, enfim. Então, olha a informação aqui, ó, após clicar em iniciar a prova, você tem 3 horas para finalizar. Então, conferi as informações, cliquei aqui em estou de acordo, li estou de acordo, clico em iniciar. Quando o aluno clica em iniciar, ele vai para essa página aqui. Então, essa é a página onde vão estar contidas as questões. Então, aqui, ó, questão 1, certo? Bom, questão 1 tem aqui a informação da questão. E logo abaixo, você tem aqui as alternativas. Então, li a questão, clico na alternativa, que corresponde, que eu acredito ser a correta, e clico em próximo. Clicando em próximo, ele vai para a segunda questão e assim por diante, até finalizar, certo? Ó, conforme está descrito aqui. Marquei a questão, ela vai aparecer aqui nesse campo, pessoal, qual que foi a alternativa que você marcou na 1, por um exemplo, tá? As questões que tem imagem, que tem tabela, que tem gráfico, que tem qualquer contexto adicional, se você clicar em cima da imagem, da figura, ela vai ampliar para vocês conseguirem visualizar. Se tem fórmula, se tem qualquer coisa nesse sentido, ele vai ampliar para você visualizar mais de perto. Então, se por um exemplo, a sua internet cair, minha internet caiu, professor, meu computador desligou, eu tô com a página aqui da prova aberta e vou tentar abrir uma outra página para eu poder digitar a questão e procurar ela no Braille. O sistema, ele fecha automaticamente, tá, gente? Ele fecha, você não consegue mexer em outra coisa enquanto está fazendo a prova, tá? Então, quando fechar, você pode voltar. Você entra de novo, digita o RA, digita o localizador, você continua de onde você parou, desde que esteja dentro do prazo de 3 horas, tá? Deu 3 horas e 1 minuto, ele já fecha tudo, você não consegue mais fazer a prova, beleza? Então, após finalizar, o que é interessante, né, depois de finalizado, ele pergunta se você tem certeza que deseja finalizar, se você quer revisar ou não, você finaliza e ele já dá para você a quantidade de questões que você acertou e a quantidade de erros, é automático, tá bom? De forma automática. Então, os em verde aqui são as questões corretas e em vermelho são as questões que estão erradas. Outro ponto importante, que o gabarito dessa prova vai estar disponível já no dia 12. Então, lá na sua própria disciplina, você consegue acessar o gabarito e verificar quais são as questões que você acertou e as questões que você errou na execução da prova. Então, o que é importante a gente lembrar? O que é importante? Entrar a partir do dia 4, entra no teu AVA, vai ter aqui um ícone novo de prova digital, você acessa essa prova, acessa esse ícone, vai abrir aqui dentro do seu próprio portal essa página aqui, com essa mesma imagem, acesso à prova digital, vão ter todas as provas que vocês precisam fazer, que são interativas ou que são blended, vocês vão clicar no link da prova digital, vai abrir essa página aqui, você vai voltar, pode dar um Alt Tab, volta aqui nessa página, copia o RA, volta aqui de novo, cola o RA, volta lá de novo, copia o localizador, volta aqui, cola o localizador. Clique em acessar, lê as informações pertinentes aos seus dados, clica em iniciar a prova e você tem 3 horas, a partir do momento que você clicou em iniciar, 3 horas para poder concluir aquela prova. Professor, quero fazer todas no mesmo dia. Você tem toda a autonomia. Faz as 3, 4, 5 provas no mesmo dia, se você quiser. Se você não quiser, você pode fazer um cronograma, fazer uma num dia, outra no outro, e sempre observar, pessoal, que sempre nos últimos dias, muitos alunos deixam para poder fazer e congestiona o sistema. Então, procurem não fazer lá no dia 10. Procurem fazer sempre um pouco antes, para a gente não ter esses problemas, esses questionamentos, tá? Professor, Ficou claro? aparece para a gente só no ED, contando o tempo? Porque no ED geralmente fica o tempo contando, né? Que a gente tem 2, 3, 4, 5
minutos. Aham. Esse daí também aparece Aqui, ó. o tempo ou não? Bem aqui, ó, tempo de prova, tá? Se você clicar aqui, ele vai abrir uma caixinha com o tempo restante que você ainda tem, tá? É um contador aqui, tá bom? Bom, Professor, entre esses dias vai ter aula? Não, porque nossas aulas já finalizam. Deixa eu pegar aqui de novo o calendário. a sua prova é o senhor que aplica, né? Isso, a nossa disciplina é uma disciplina normal, nem é blended nem interativo, tá? Então, moçada, nossas aulas vão acontecer normalmente. Então, no dia 4, que é na quinta-feira, nós vamos ter aula normal, tá? Porque a prova fica disponível para vocês 24 horas, tá? Então, no dia 4 seria aí a nossa última aula. Por quê? Porque dia 11 é feriado, tá bom? Então, a nossa última aula é no dia 4 e a nossa prova no dia 18, tá? Então, a semana de oficiais de disciplinas presenciais é de 15 a 19, certo? As interativas e blends acontecem de 4 a 10. 4 a 10, ok? Então, a partir do dia 4, vocês já podem começar a fazer 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, o último dia. No dia 4, na quinta-feira, nós vamos ter aula normal às 19 horas. No dia 11 é o feriado, então nós não teremos aula. E no dia 18, que é a semana de oficiais, nós teremos nossa prova oficial normal, tá bom? Na semana seguinte, aí vocês vão ter segunda chamada de interativas, de blended, de disciplinas presenciais, 29 e 30 os exames e a gente finaliza o semestre dia 30. Beleza? Ok, Sendo pessoal? assim, então, a gente já entra de férias na próxima semana, depois das provas? Quem passou direto, né, e não tem nenhuma aula prática para fazer, já está livre para as férias, já está disponível, já está dispensado. Ah, Tá? tá. Lembrando que nós temos algumas práticas que acontecem só quando puder voltar, né? Então, tem a previsão de retorno dia 15. Então, quem tem prática que precisa de laboratório, né, que vai acontecer em laboratório, que não está acontecendo pelo Teams, aí a partir do dia 15 vai vir para a faculdade para fazer essas práticas. Aí, professor, mas eu já fiz a prova oficial, né? Aí o professor ele vai retificar essa nota da oficial de acordo com a prática que ele aplicou a partir do dia 15. Mas quem não tem mais nenhuma aula prática para poder fazer, aula prática que eu digo, aula prática presencial, porque a aula prática também está acontecendo pelo Teams. Quem fizer todas as provas e passar em tudo, a partir do momento que fez todas as provas, por exemplo, dia 19, por exemplo, que terminou todas as oficiais e não vai pegar exame e não ficou de segunda chamada, já está dispensado aí do primeiro semestre desse ano, ok? E o Aí. estágio? Então, o estágio vai ficar para o semestre que vem, não vai ter estágio, então. Então, na verdade, não está definido se vai ser semestre que vem. Hoje nós tivemos uma outra reunião, o estágio ele está suspenso, tá? Ele está suspenso por tempo indeterminado ainda, porque havia aí uma solução trazida pela companhia para que no dia 15 também, quando a gente voltasse para as práticas, a gente também voltasse aí com os estágios. Só que o MEC, no sábado, ele trouxe uma normativa proibindo a prática do estágio, tá? Por se tratar principalmente do pessoal da saúde, que é o que mais realiza os estágios, por se tratar de uma área de risco muito grande. Então, foi suspenso os estágios por hora. Eles ainda estão analisando de que maneira isso vai ser feito, se isso vai ser feito no próximo semestre, se isso vai ser feito ainda nesse semestre, mas de uma outra maneira, enfim, eles estão estudando. Para isso, nós não temos resposta ainda, tá? A única resposta que nós temos é que o estágio está suspenso. Beleza? E, O que está professor, autorizado a fazer são as práticas. a prova vai ser pelo portal mesmo, igual foi a oficial 1? A prova da nossa disciplina e de todas as disciplinas presenciais, sim, vão ser pelo portal, tá? Da mesma maneira que foi a primeira. Ah, sim, obrigada. Disponha. Ok, gente? Estamos entendidos? Certinho, professor. Então, vamos à nossa aula de hoje. Nosso conteúdo não pode parar, nós precisamos concluí-lo para que vocês estejam aptos aí a realizar a nossa prova oficial. Beleza? Então, moçada,
Vamos lá? Professor, o senhor vai disponibilizar os slides pelo WhatsApp ou pelo portal? Na verdade, eu tenho colocado lá no portal, Emily. Eu ia acabar de dizer para vocês, eu ia dizer para vocês agora que eu cometi uma falha na semana passada, em que eu trabalhei 2 sessões, dei a aula e no final da nossa aula que eu percebi que eu não gravei. Por isso que eu não postei a aula gravada, mas se eu não estiver enganado, o slide eu já postei lá, tá? Da última Tá aula. bom. Tá? Pois para ver certo. Eu cometi a falha aqui de não pôr gravar, mas hoje eu já me certifiquei, já tá gravando, tá? No momento que eu finalizei a aula, que eu sempre finalizo, eu vou lá e posto. No momento que eu terminei a aula, que eu vi que eu não cliquei no botão de gravar. Então, eu vou Eu não fazer assisti, se isso, visto, eu tinha falado, professor. eu vou fazer uma explicação dela, certo? O slide eu disponibilizei, tá lá o slide, somente o slide. Mas eu vou fazer uma gravaçãozinha, uma explicação sobre os slides e postar lá para não ficar sem nada, tá? Mas a aula mesmo da semana passada Professor, já eu esqueci. Os que já me mandaram já, tá, pessoal? Os que já foram entregues até quarta-feira já. Os de quarta para cá ainda não, tá? Eu quero fazer isso no fim de semana para semana que vem já postar lá as notas, tá? Tá bom. Como você... É que, na verdade, ela vai ser composta por 2, né? Ela vai ser composta pelo trabalho do plano, né, de negócio e pela atividade da semana passada, mais as atividades que vocês sempre participam durante a aula. Então, é um composto, tá? Mas na semana que vem, creio eu que eu já finalizo as correções e lanço tudo lá. Beleza? Beleza, professor, segue. Então, vamos lá. Segue o plano, segue o fluxo. Gente, nossa disciplina de empreendedorismo, nós ainda estamos trabalhando a unidade 4, né, a nossa última unidade da disciplina para esse semestre, que trata dos desafios do empreendedor voltado para a gestão, certo? A nossa sessão de hoje é a sessão 4.2, estratégias de vendas. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o que é vendas, algumas estratégias de vendas e algumas metodologias, uma metodologia, aliás, que é a metodologia do funil, que é aplicada à gestão estratégica de vendas, e alguns aspectos, alguns conceitos relacionados a tipos de vendas, vendas diretas, vendas indiretas, alguns meios de entrega desse produto ou serviço, ok? Então, para iniciar, o que é a estratégia de venda? Tá? Deixa eu pegar nossa amada caneta aqui. Então, a estratégia de venda é um direcionamento do alto escalão da empresa, certo? Sobre quais objetivos se deve atingir, quando e qual é a maneira que isso vai acontecer. Tá? Então, a estratégia de venda, ela é um plano, né? Ela é um planejamento que as empresas realizam, que o alto escalão da empresa, que é a alta gestão, ela desenha um fluxo, ela coloca esse planejamento, esse plano num papel, e esse plano ele é voltado para quê? Para atingir objetivos de venda, objetivos de receita, objetivos de rentabilidade do negócio, tá? Então, dentro dessas estratégias existem diversas, tá, pessoal? Existem muitos modelos, muitas metodologias que são aplicadas, que são realizadas para poder atingir esses planejamentos. Então, sempre quando nós vamos tratar de estratégia de vendas, nós vamos sempre atrelar isso a resultado financeiro e a metas, tá? Então, é dentro da estratégia de vendas que a alta gestão da empresa, o alto escalão da empresa, vai definir quais serão as prerrogativas, quais serão as atitudes que a empresa deverá tomar para atingir os resultados esperados, ok? Como outra fonte aqui de conceito, nós temos que a estratégia de vendas é um plano detalhado das melhores táticas do processo e processos estabelecidos pelos gestores de uma empresa para construir sua marca, tá? Para mostrar a sua marca, construir a sua marca, para também gerar as vendas da empresa e, consequentemente, com isso, aumentar as receitas dessa mesma empresa, tá? Então, a estratégia de venda é um plano que vai traçar, que ela vai detalhar ali estratégias, né, táticas estratégicas para conseguir ali construir ou estabelecer a marca dessa empresa no mercado, tá? Ela conseguir colocar, inserir a sua marca no mercado e manter essa marca entre
as marcas de destaque que estão disponíveis ali daquele produto, daquele serviço. E com isso, com essas estratégias, com esse plano detalhado, né, com essas táticas que eles vão utilizar, essas táticas vão ser utilizadas, vão utilizar aí diversos mecanismos. Nós vamos ver um que é o do funil, que é o mais utilizado, ele é o mais simples e aplicado dentro das empresas. E essas táticas vão servir para quê? Qual que é o objetivo? Né, aumentar as vendas da empresa, gerar o fluxo de vendas maior, aumentar as receitas como consequência desse aumento de vendas. Tá? Então, conforme eu faço aí o aumento das minhas vendas, né, quanto mais produto, mais serviço eu vendo, mais eu rentabilizo, mais eu consigo alcançar aí no resultado financeiro. Ok? Então, a estratégia de vendas é esse plano, né, esse planejamento que quem determina, quem realiza, quem faz, ele é o alto escalão da empresa, é a alta gestão, é a diretoria executiva, que relaciona essas estratégias, esse plano detalhado, para poder conseguir, com isso, o objetivo é aumentar as vendas e, consequentemente, o aumento das minhas receitas com essas vendas. Tranquilo? Então, como eu disse, nós vamos ver das ferramentas, uma das ferramentas que é utilizada nesse planejamento estratégico de vendas, né, essa estratégia relacionada às vendas da minha empresa, que ele é um pouquinho, que ele tem alguns passos a serem seguidos e que ele é de bastante utilização e tem uma aplicabilidade muito fácil dentro das empresas. Então, se vocês vão observar mais adiante, que os passos a serem seguidos, que os pilares que sustentam o funil de vendas, eles são de fácil aceitação e fácil implantação, né, dentro do meio corporativo, tá? Então, o funil de vendas, ele é o quê? Uma ferramenta que ele é de primordial usabilidade dentro das empresas, que serve para facilitar o processo de vendas, elevar a sua eficiência. Então, né, não é apenas vender, mas também elevar a eficiência dessa venda, né, trazer resultados cada vez melhores e maiores com essas vendas. E por quê? Porque ele fornece subsídios para identificar as variáveis, então ele fornece informações, subsídios, dados, para verificar quais que são as possibilidades, as variações que podem influenciar nas decisões de compra do cliente. Tá? Então, o funil de vendas ele vai trabalhar diretamente esse sujeito aqui, ó, essa pessoa. Ele vai trabalhar todas as suas estratégias, né, baseadas no poder de decisão do cliente. Então, ele identifica quais que são as variações, quais que são os perfis de clientes e quais são as possibilidades. Tudo que incorre no momento em que o meu cliente vai até a minha empresa, ou ele acessa o site da minha empresa, ou acessa o aplicativo para poder fazer alguma compra ou fazer alguma pesquisa. Então, todas as variáveis que podem influenciar nesse processo de compra ou nesse processo de tomada de decisão desse cliente, o funil de vendas ele consegue captar e ele tenta de todas as formas ali trazer uma relação entre o meu cliente e o meu produto e o meu serviço, né, fazendo com que eu traga aí, que eu trabalhe aí ferramentas que possam facilitar esse contato do meu cliente e possivelmente aí efetivar a minha venda, ok? Essa ferramenta ajudará o empreendedor a descrever o caminho que o cliente percorre até comprar o seu produto ou seu serviço. Então, quais são os passos? Perdão, ele vai detalhar aí quais são os passos, quais são os caminhos que o meu cliente leva entre o momento do momento em que ele tem o desejo em adquirir o meu produto ou meu serviço, até o momento em que eu finalizo essa venda e faço ali a pesquisa de satisfação ou pós-venda dessa minha atividade, ok? O primeiro passo para poder executar o funil de vendas dentro da minha empresa é conhecer bem o cliente, tá? Identificar o que é importante para ele, certo? E conhecer todos os aspectos do perfil do cliente que eu tenho ou do perfil do cliente que eu pretendo atingir, ok? Então, é a principal função, né, o principal, o inicial, né, o princípio inicial, perdão, para que
o funil de vendas aconteça dentro da nossa empresa, para que ele consiga trazer essas variáveis, né, e que ele possa influenciar ali o meu cliente a comprar o meu produto, ok? Então, o primeiro passo é conhecer o cliente, saber qual que é a sua necessidade, né, saber qual que é a importância, né, do cliente para a minha empresa e qual que é a relevância desse meu cliente em todos, e verificar quais são os perfis que eu posso atender e quais são os perfis que o meu cliente tem, para que eu possa ajustar todas as minhas ferramentas para poder atender ele, ok? Então, esse aqui é um esquemazinho de como funciona, certo? Percebam que do início aqui do processo até o final, ele vai se afunilando, certo? Então, aqui na primeira parte, ele é muito mais amplo, ele tem muito mais... O meu cliente, ele tem muito mais possibilidades, ele tem muito mais ofertas, né? Eu tenho concorrentes ali que podem fazer aí a oferta de produtos de diversas formas para esse meu cliente. Então, a partir do momento em que eu consigo captar ele aqui, né, eu vou passando por etapas que vai afunilando até eu chegar na satisfação aqui com o meu cliente feliz, tá? Então, como que funciona esse processo? Eu passo primeiro pela etapa de prospecção, que é o primeiro passo. Segundo passo, da qualificação desse meu cliente. A apresentação, terceiro. Maturação dessa ideia, certo? Da minha venda. Como quinto passo, a negociação, que aí é importante o papel do vendedor nesse processo. O sexto, que é o fechamento dessa minha venda. E o sétimo e último, que é a pós-vendas. Então, após eu realizar todos esses processos aqui, eu tenho a pós-venda aqui como o último passo do meu funil de vendas para poder chegar aí na satisfação, né, e na felicidade completa do meu cliente em adquirir o meu produto ou adquirir o serviço que a minha empresa presta para ele, ok? Nós vamos verificar cada um deles aqui, certo? Como que funciona e qual que é a característica de cada um desses passos. É importante que vocês realizem a anotação, que vocês façam aí as suas observações, que vocês possam também aí perguntar, questionar, e para que a gente possa tirar as dúvidas de todo mundo e conseguir ter uma aula bem produtiva. Tranquilo? Então vamos iniciar aqui pela prospecção, que é o primeiro processo ali do nosso funil. Então, no momento de prospecção, ele visa o quê? Identificar do nosso cliente quais são os potenciais, né? Dentro do mundo ali, em que eu tenho diversos tipos de perfis, diversos tipos de pessoas, diversos tipos de clientes, identificar quais são os potenciais compradores para o meu produto, para o meu serviço. Então, o que eu vendo, né? Lá no nosso plano de negócio, né, é identificar qual que é o meu produto, qual que é o meu cliente, o que eu posso oferecer, o que eu posso fornecer para ele. Então, o que eu vendo? Qual que é o público que eu atinjo, certo? Quais serão os potenciais compradores desse meu produto ou desse meu serviço, né? São pessoas de média idade, são pessoas de mais idade, são mais homens, são mais mulheres, são mais crianças, enfim, são mais jovens. O que eu preciso identificar nesse momento de prospecção é quem são os potenciais compradores desse meu produto. Então, se por exemplo, eu vendo um tênis de corrida, quem são os potenciais compradores do tênis de corrida que eu vendo? Os esportistas, certo? Os atletas. Enfim, através desse momento de prospecção, de que é prospectar? É observar, fazer uma observação e mensurar isso, quantificar isso, qualificar isso dentro do meu processo de vendas, ok? Prospecção exige manter um contato com pessoas ou empresas, né, que o meu cliente pode ser também empresas, com a finalidade de levantar o seu potencial de compra, identificar o que esse meu cliente pode comprar, quais são os interesses dele, e também qual que é o potencial financeiro desse meu cliente também. Então, é importante a empresa também conhecer esse processo, tá? Em outras palavras, se a necessidade dessas pessoas ou dessas empresas, né, desses meus clientes, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, podem ser atendidas, né, ou preenchidas com o consumo do produto ou serviço que a minha empresa oferece para ele. Então, entender se, por um exemplo, eu preciso identificar se esse grupo de clientes podem ser atendidos com o produto que eu ofereço ou com o serviço que eu ofereço. Tá? Então, não adianta você perder, digamos assim, entre aspas, né, perder tempo com
pessoas que não têm nenhum tipo de interesse no produto que eu forneço, certo? Então, focalizar de fato, colocar todos os esforços, né, em cima de potenciais compradores, de potenciais pessoas que vão consumir o meu produto ou o meu serviço, ok? Então, essa é a primeira parte ali do processo de afunilamento das vendas, né? Que é a captação, posso dizer que é a captação dos potenciais compradores do meu produto e o conhecimento, né? E conseguir observar se eu consigo, a minha empresa consegue com o meu produto, com o serviço que eu forneço, atender as necessidades desse nosso cliente, ok? Como segunda parte, nós temos aqui a qualificação. Então, desculpa, pessoal, alguém quer comentar alguma coisa sobre prospecção? Alguém quer dizer algo? Quer perguntar? Tá tranquilo? Gente, vocês estão conseguindo me ouvir muito bem aí? Eu tô com... Pode seguir. Tô com um pouco de dor na garganta, então tô falando um pouquinho mais lento, um pouquinho mais baixo, para eu conseguir pelo menos terminar a aula sem falhar a voz, tá bom? Mas se vocês não entenderem, vocês podem perguntar sem problema. Então, no segundo aqui nós temos, no segundo passo aqui do nosso funil de vendas, nós temos a qualificação, que ela vem depois aí de fazer a identificação, né? Depois de identificar os potenciais clientes, que é no processo de prospecção lá, que é o prospectar, o empreendedor deverá qualificar, certo? Então ele vai qualificar esses potenciais clientes, descobrindo se eles já possuem algum tipo de produto similar, se eles têm já esse produto, né? Ou é parecido com o meu, de uma outra marca, de uma outra empresa, quais produtos deles realmente, quais desses clientes realmente vão necessitar desse produto, desse meu serviço, né? Se o que ele já adquiriu, o que ele já tem, similar ao meu, já atende as necessidades dele ou não. Quais desses clientes têm interesse em conhecer melhor o produto ou serviço que eu forneço. Identificar também quem pode pagar pelo produto ou serviço que eu também estou oferecendo. Então, não adianta eu também, a minha empresa ou o meu vendedor ali, buscar potenciais clientes que não têm condições de adquirir aquele produto, tá? Então, não é legal para a parte financeira da empresa. E, com isso, levantar a disponibilidade deles para receber mais informações, se realmente eles têm tempo, se eles têm interesse e de que forma eles querem receber essa informação. Eles querem receber essa informação pelo WhatsApp, por e-mail, eles querem receber essa informação por alguma outra rede social, se é presencialmente, se o cliente ele quer que vá até a casa dele, ao trabalho dele, enfim. De que forma ele vai receber essa informação. Essas informações e propostas sobre as condições de venda desse meu cliente. Então, percebam que eu trabalho aqui a prospecção, identificar os potenciais compradores. Num segundo passo, eu vou qualificar esses meus compradores. Então, desses potenciais compradores, é como se eu estivesse fazendo uma seleção aqui nesse momento. Desses principais compradores potenciais, eu vou separar ali quais já têm um produto que é similar ao meu, quais deles querem conhecer o meu produto, quais deles não têm esse produto, quais desses clientes ali, eles têm potencial, poder de compra, de aquisição desse meu produto. E eu vou trabalhar ali dentro desses cenários. Então, primeiro, eu vou fazer a qualificação, vou qualificar clientes com características A, clientes com característica B, C, D, enfim. Eu vou fazer essa separação, essa divisão entre eles. Ok? Alguma dúvida? Tudo certo aí, gente? Então, segue o fluxo. Aí, pessoal, a partir do momento que eu já fiz essa identificação aqui, já fiz essa qualificação, essa separação dos meus clientes, eu vou para uma terceira etapa. Essa terceira etapa aqui, ela é fundamental, tá, pessoal? Ela é muito importante para que eu consiga fazer a fidelização desse cliente, para que eu consiga também fazer a venda, de fato. Então, nesse momento aqui de apresentação, consiste no quê? Na ação de apresentar o produto, certo? O meu produto ou o meu serviço. Então, nesse momento aqui, eu vou fazer a venda, né? Assim, eu vou fazer o encantamento do meu cliente com a apresentação desse meu produto, desse meu serviço.
ao prospect qualificado anteriormente. Então, quem que é o prospect? Que são os clientes que já foram qualificados, certo? Então, eu vou fazer a apresentação por um exemplo lá, dos clientes que já possuem um produto similar ao meu. Então, né, naquele grupo de clientes, eu vou mostrar as vantagens do meu produto, do meu serviço em relação ao concorrente, em relação àquele que ele já tem, certo? Então, é nesse momento que eu vou fazer a apresentação formalizada ali dos meus produtos, do meu portfólio, da minha prestação de serviço, quais são os diferenciais. O vendedor, nesse momento, ele é muito importante, porque ele precisa mostrar ali, ele precisa, nesse momento da apresentação, que vai ter aquele convencimento de que aquele produto ele é importante para mim, ele vai me servir e vale a pena eu adquirir. Se no momento da apresentação for falho, tiver algum problema, dificilmente o cliente ele vai ir para a quarta etapa, a etapa seguinte, né? As etapas seguintes, melhor dizendo. Ele acaba desistindo da compra nesse momento, tá? Então é super importante, nessa hora aqui, ter esse consentimento, tá? Então, nessa hora, o bom vendedor certifica-se de que todas as dúvidas do cliente foram sanadas, tá? É importante atender aqui as dúvidas do cliente, mostrar que aquele produto ele atende essa necessidade e que o cliente saia dali sem nenhuma dúvida quanto ao produto. Mesmo que esse cliente não tenha feito nenhuma pergunta sequer. Então, ele está simplesmente ali sentado, analisando, e ao momento que vai surgindo dúvidas na cabeça dele, o bom vendedor ali no caso, ele já tem a habilidade de fazer essa apresentação baseado em quê, gente? Baseado nessa qualificação do cliente aqui. Então, se ele já fez essa qualificação, ele entende que aquele cliente ali, ele já tem necessidades específicas, ele tem a utilização desse produto em uma parte específica, uma área específica, e ele já vai trabalhar o quê? Ele já vai trabalhar de acordo com aquilo que ele tem de informação lá da qualificação desse cliente. Então é super importante esse momento, porque ele já consegue com a própria apresentação sanar todos aqueles problemas, as dúvidas daquele cliente que ele identificou no momento da qualificação, tá? Por isso que um bom vendedor, a gente consegue ver de longe. Tá? Quando você vai, por exemplo, num ambiente que tem um vendedor, e ele te cumprimenta, aí ele conversa um pouco, ele pergunta onde você trabalha, ele pergunta o que você faz, começa aquela conversinha informal ali. Naquele momento, ele está fazendo o quê? Essa segunda etapa de qualificação. Ele está verificando ali quais que são as suas necessidades, ele está separando, né, você ali, né, lógico, mentalmente, mas ele está separando, colocando você em algum nível, né? Para quê? Para passar para a parte seguinte, para a apresentação. Então, no momento ali da qualificação, né, surgem algumas perguntas de onde você trabalha, o que você faz, né? Porque através disso ele vai entender quais são as suas necessidades e também entender qual que é o seu poder de compra. Para quê? Daí ele vai conseguir encaixar um produto ou serviço de acordo com a sua necessidade, com o seu poder de compra. Então, são técnicas que são utilizadas, né, pelos vendedores aí para poder aplicar melhor ali no momento da apresentação e conseguir convencer o cliente ali a fazer a fidelização e a compra do produto, ok? Algum comentário, pessoal? Alguém já passou por vendedores assim? Ou alguém aqui é vendedor e tem essa característica? Tô sem trabalhar, professor. Procura esse emprego, né? Professor, Oi. Quem chamou aí? Thiago chamou. Oi, pode falar. dúvida, só para avisar que a internet caiu, daí eu tô aqui assistindo com o Thiago. Ah, tá. Ok, quem tá falando? A Mikla. Ah, tá. Ok, perfeito. Tá? Obrigado. Então, pessoal, vamos continuar então. Após a apresentação, após essa explanação ali do produto, do serviço, essa parte de convencimento, nós passamos automaticamente aí por um outro passo, que é o quarto aqui do nosso funil, que é a etapa de maturação. Então, nesse momento aqui, o cliente precisa de um tempo para decidir se comprará ou não o produto.
e também de quem que ele vai comprar, porque certamente ele já passou em outras empresas do ramo, ele já pesquisou na internet, ele já pesquisou preço, já pesquisou sobre o produto, já viu, eu particularmente uso muito disso, olho no YouTube sobre as funções, sobre toda a particularidade que o produto tem. Então, nesse momento de maturação, aquele time ali, aquela pausa que o cliente dá para pensar, para decidir, né? Se ele vai realizar essa compra ali naquele estabelecimento, se ele vai em outro, se ele já pesquisou outro, enfim, é o momento em que ele dá uma pausa, né, um time, um tempozinho ali para poder fazer essa decisão, tá? O vendedor deve acompanhar o processo de decisão do cliente de modo elegante, né, jamais sendo ali oportunista, né, e tendo ali características, digamos, tanto quanto agressivas, né, sem ser inconveniente, insistente, né, porque a insistência pode levar ao fracasso da venda. Então, aquele cara chato, compra, porque aqui é bom, porque lá não presta, isso, né, esse tipo de característica aí, geralmente ele causa o fracasso da venda. Então, acaba espantando o cliente. Então, tem que ser elegante, tem que ser ele primeiro tem que apresentar segurança e conhecimento do produto, né? E com isso ele dá esse tempo. Então, o vendedor que ele conhece os processos, ele vai entender que nesse momento aqui ele precisa dar esse tempo para o cliente. Ele já apresentou todas as vantagens e ele dá esse time aí para o cliente tomar essa decisão, tá? Quinto passo, aí a conversa fica diferente. Aí nós vamos entrar no momento de negociação, certo? E é aqui que o cliente, é o momento que ele já decidiu, ele está decidido a entrar na disputa, né, digamos assim. Então ele está decidido a comprar o produto e está disposto, nesse momento aqui, a pedir desconto e condições de ofertas, né, condições de fornecimento melhor ali para o vendedor. Então, aí que ele vai dizer, mas em tal lugar está mais barato. Em tal lugar o produto ele consegue me entregar agora. Em tal lugar. Então, assim, condições. Ele consegue dividir para mim em 12 sem juros. Ele consegue fazer para mim no cartão, no boleto, enfim. Esse é o momento da negociação do produto, do serviço. E nesse momento, daí a gente parte para o vendedor de novo. Ele deve ter respostas para as objeções, certo? Ele deve mostrar ali que ele tem segurança, certo? Essas respostas precisam estar na ponta da língua. Valorizar os atributos destacados nos diferenciais, de forma a justificar que o preço atribuído a esse produto, ele é, de fato, o que deve ser pago pelo cliente, tá? De acordo com o quê? De acordo com as políticas da empresa também. Então, as políticas da empresa vão decidir quais são os percentuais de desconto, quais são os percentuais, quais são as condições possíveis, e ele vai aí, né, entrar numa disputa ali, numa guerra de negociação com o cliente, para poder convencê-lo aí de que o produto, a condição ofertada por ele, que o desconto estabelecido por ele é o melhor nesse momento para o cliente, ok? Feito isso, né, fez a negociação, fez o fechamento, fez o convencimento, fez a negociação ali com o cliente, nós passamos para a etapa do fechamento, tá? Então, concluiu a negociação, concluí aqui qual que é o fechamento da minha venda, né, a conclusão da parte ali de negociação, eu passo para o sexto passo do meu funil, que é o de fechamento. Então, é nesse momento aqui que o cliente e o vendedor encontram-se em concordância, certo? Então, eles concordam com as condições, né, que foram negociadas, eles concordam com os valores, com os descontos, enfim, tudo aquilo que foi já previamente trabalhado ali no momento de conversa, né, de negociação entre eles. É importante para os dois lados que todas as condições sejam registradas e que nenhuma dúvida perdure para ambos, tá? Então, aqui nesse momento, precisa, antes de se fechar a venda, no momento do fechamento ali, ele precisa estar com o cliente, estar com todas as dúvidas esclarecidas, o vendedor também com todas as dúvidas esclarecidas, para que no momento que realizar de fato o fechamento, não haja nenhuma inconsistência, não haja algum engano no processo ou falha nesse processo. Então é importante que os dois lados aí tenham essa concepção, tá? Então, consegui ali com a minha negociação
captar esse cliente e finalizar a minha venda. Então, eu fiz o fechamento dela e nós partimos aí para o último passo, que é o passo da pós-venda. Tá? Pós-venda, ele é super importante. As empresas que realizam pós-vendas, realmente elas conseguem, com isso, fazer a fidelização do cliente, aproximar esse cliente dela para um possível retorno, uma possível compra de um outro produto ou do mesmo produto, ou até mesmo a indicação dessa minha empresa para outras pessoas, tá? Então, o processo de pós-vendas, ele é um processo que finaliza ali o nosso funil, certo? Então, ele consiste no acompanhamento do atendimento do pedido junto ao cliente, com a respectiva avaliação para verificar se tudo aconteceu conforme foi combinado no momento da negociação, tá? Então, na pós-venda, finalizou, o cara pagou, o momento, depois que ele pagou ali, é o acompanhamento desse processo de entrega, se for necessário, acompanhamento do processo de montagem, dependendo da situação, enfim. E depois disso, depois de todo o processo finalizado, é aquela comum ligadinha que dá para poder ver se o atendimento foi ok, para poder verificar se o produto tá tudo certo, se foi realmente aquilo que ele esperava. Tá? Então é super importante. Muitas empresas fazem isso e é muito legal você receber, eu particularmente gosto muito, receber um telefonema, receber um e-mail, perguntando da avaliação do atendimento, avaliação do produto. Tá? A maioria das empresas que são no e-commerce fazem esse processo, então se você compra na internet, eles acompanham ali o processo de entrega. Assim que acaba de entregar, você recebe um e-mailzinho lá perguntando se foi tudo certo com a venda, se foi tudo bem, se o produto chegou com qualidade, enfim. É bem interessante. Algumas empresas da cidade também têm essa característica. Então, por exemplo, se você leva... É uma característica muito legal, principalmente aí das empresas que mexem com manutenção de veículos, tá? Eles utilizam bastante isso. Então, por exemplo, eu faço serviços na pit stop. Então, finalizou meu processo lá de manutenção, seja o que for, troca de óleo, revisão, eles mandam mensagem no WhatsApp. Então, Márcio, aí como que foi? Tá tudo certo com o carro? Como é que foi o atendimento? Como é que foi ali o processo de manutenção? Tá tudo ok? Precisa de alguma coisa? Tem alguma dúvida? Então, é muito legal você ter esse acompanhamento depois da aquisição. Outro também que eu provavelmente já falei para vocês aqui, mas vale a pena destacar de novo, é o pessoal ali da Academia Chip. Também gosto bastante. Então, eu sempre faço tudo que eu preciso mexer com o celular, compra de alguma coisa para o celular, capinha, o que é que seja, manutenção, eu gosto de fazer lá. Então, eles sempre ligam, né? Nesse caso, eles ligam para poder perguntar se foi tudo certo, se o produto está atendendo as necessidades, está atendendo a expectativa. E é uma característica muito legal a empresa fazer esse pós-venda. Por quê? Independente, muitos clientes, na maioria das vezes, independente do valor do produto, né, eu posso até ter o mesmo produto mais barato em outro lugar, mas dependendo de como esse cliente ele foi tratado, né, principalmente nesse processo aqui de pós-vendas, né, lá no atendimento, lá na negociação, lá em todos os passos que nós passamos, que nós vimos, mas principalmente aqui na pós-venda, para que ele se sente importante, o cliente se sente importante. Isso é psicológico. Ele acaba fidelizando esse cliente e você deixa de comprar num lugar que está ali 4, 5, 10, 15 reais mais barato para poder comprar nesse lugar aqui. Por quê? Porque você cria um vínculo, né? E essa é a fidelização, tá? Então é super importante, dentro desse momento aqui da pós-venda, a empresa ter esse cuidado, ter esse tratamento ali mais de perto do cliente. E principalmente, pessoal, trabalhar ali os eventuais problemas, os eventuais desvios de processos. Então, se tem um cliente que não está satisfeito, que reclamou, que não ficou feliz com o processo de vendas, enfim, ou com o produto, é nesse momento de pós-vendas aqui conseguir escutar esse cliente e reverter essa situação, tentar pelo menos reverter essa concepção do cliente quanto à sua empresa, quanto ao seu produto, ao seu serviço, tá? É muito importante. Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma experiência referente ao pós-venda? Ou podemos continuar? Ok? Então, vamos lá, gente. Lembre-se, o funil de vendas está diretamente ligado
ao processo de vendas, ou seja, a todas as ações ou passos necessários para que a venda, o quê? Seja de fato efetivada, ok? Então, o funil de vendas ele está diretamente ligado ao processo de venda que inicia lá no início, na parte mais aberta do funil, certo? Que vai prospectar os clientes, até a parte mais, a última parte, a parte mais fina ali, que afunilou o processo, que é em relação a pós-venda, né? Acompanhar esse meu cliente, ok? Então, moçada, as vendas, elas consistem em duas categorias, elas são divididas em duas bases principais. Existe a venda que é chamada de venda consultiva e existe a venda que é chamada de transacional, certo? Duas formas. Nós vamos ver como cada uma delas se aplicam e como cada uma delas se comporta, ok? Caiu aqui, vamos lá. Venda consultiva. Venda consultiva é aquela que depende mais de um relacionamento, certo? Usualmente, esse relacionamento, geralmente ele é de longo prazo, é aquele lance de cativar, de fidelizar, de ter aquela proximidade, em que o foco é a relação, que nem sempre precisa ser relação humana. Por quê? Né? Existem, por exemplo, aquelas máquinas que são máquinas de café expresso, ou aquelas máquinas de refrigerante, máquinas que você coloca o dinheiro lá, seleciona e acaba recebendo o produto. Essa é consultiva, porque você acaba tendo um relacionamento. Então, eu gosto daquela praticidade, eu gosto da tecnologia, ou eu gosto daquele determinado produto ali e eu vou utilizar. E outra questão também, a venda consultiva também ela se relaciona com a parte afetiva, certo? Então, eu criei uma relação com um determinado produto. Eu criei uma relação com uma determinada empresa ou uma determinada marca e também com um determinado vendedor. Posso ter uma relação ali, uma proximidade, certo? E que faz com que eu tenha ali uma consultoria, que eu tenha ali uma pessoa que já conhece o meu perfil, que conhece aquilo que eu gosto e me atende nas minhas necessidades, tá? A venda consultiva está fundamentada mais nos benefícios oferecidos ao comprador, né, como eu acabei de citar, do que nas condições de pagamento. Então, a venda consultiva é aquela que nós comentamos agora há pouco, lá quando nós estávamos falando do pós-venda. Então, a partir do momento que eu me sinto confortável naquela empresa ou confortável com aquela marca, com aquele produto, né, mesmo que ele tenha um valor um pouco diferenciado, um valor mais elevado, os benefícios que ele me oferece são muito maiores, muito melhores, então eu acabo tendo aí essa vertente ali por adquirir aquele produto. Isso acontece principalmente com marcas, né? Então, por exemplo, eu gosto sempre de utilizar o exemplo do aparelho de smartphone, por exemplo. Apple, né, os iPhones e outras marcas. Tem gente que não larga o iPhone por nada, mesmo ele tendo valores mais elevados, mesmo ele sendo um pouquinho mais caro. Por quê? Porque a relação de benefícios que aquele produto oferece é muito melhor, né, é muito maior do que a relação do preço, né, ou da condição de pagamento. Outro ponto importante, né, outro ponto bem relevante também que a gente pode considerar, são para restaurantes. Então, por exemplo, você curte um determinado ambiente, um determinado restaurante, ou uma determinada parte da gastronomia que só aquele ambiente oferece, mas pode ter também situações em que outros restaurantes também oferecem o mesmo produto, só que você vai levar em consideração os benefícios, né? Aquilo que é oferecido pela empresa, o atendimento, o ambiente, né? Às vezes pode ser 2 vezes mais caro, mas você leva em consideração aquela parte que, né, ela é afetiva, ela toca, certo? Isso também pode ser aplicado para vendedores, né? Por exemplo, você tem uma afinidade com um determinado vendedor, um determinado vendedor conhece as suas necessidades, ele te atende com carinho, com respeito, e você cria esse vínculo, esse laço. Então, essa é a característica da venda consultiva. Ela é ligada, né, aos benefícios oferecidos ao comprador do que em relação ao custo disso, tá? Então, eu posso pagar mais caro por um produto que eu tenho
muito mais benefícios, por exemplo, do que eu pagar mais barato em um determinado produto que não vai me trazer aquele benefício, ou não vai me trazer aquela sensação de conforto ou aquela sensação de bem-estar, tá? Então é importante a gente conseguir separar. Então com isso, né, a gente já vai ver a próxima relação, só que com isso a gente já consegue perceber em quais aspectos nós mesmos estamos ligados. Então, quais produtos nós compramos de forma consultiva? Quais empresas que você tem você aplica essa parte de compras consultivas aqui? Quais são os produtos que você se atrela a essa parte consultiva? Eu sou extremamente consumista na parte consultiva, certo? Prefiro adquirir produtos que eu conheço, que eu domino, que eu tenho conhecimento, ou que eu tenho apego, amor, do que em relação a preço, né? Em alguns casos, lógico, a gente trabalha o preço aí dependendo da situação, mas extremamente consultivo, ok? E o segundo tipo de venda, que é a venda transacional. Essa aqui se aplica a muitas coisas, tá, gente? Apesar de ser bastante consultivo, apesar de ter esse tratamento aqui para alguns produtos, para alguns ambientes, a transacional ela é bem utilizada dependendo do produto, dependendo da situação, dependendo do perfil desse cliente, né, que ele vai atender esse pedido de compra aqui, esse tipo de compra aqui. Como que funciona? A venda transacional é aquela que ocorre basicamente em função do preço, tá? Ou do preço ou das condições de pagamento. Sempre vai estar atrelado a esses dois pensamentos aqui, que mantém o foco na transação. Então eu vou pensar na transação, eu vou pensar no preço, eu vou pensar na condição de pagamento. Esqueço aí afetivo, esqueço aí muitas vezes até a qualidade. Então a venda só aconteceu por conta da oportunidade comercial, certo? São aquelas empresas que batem no preço, batem nas condições de pagamento, tá? Então vai lá e entrega um produto, entrega um serviço baseado na briga de preços e oportunidades aí. Então isso acontece com diversos segmentos, diversas empresas. Eu, particularmente, apesar de, por exemplo, vamos fazer uma comparação aqui. Até preciso que vocês também, se for necessário, entrem aí e façam seus apontamentos e as suas opiniões com relação a isso. Vamos fazer, por exemplo, aqui uma comparação. Eu vou usar duas empresas aqui que estão aqui na nossa cidade. Empresas de supermercado. Por exemplo, o supermercado Big Master. E vamos usar o atacadão aqui na outra vertente. Lógico, são segmentos completamente distintos, tá? Um é atacadista, outro varejista, tá? A gente já vai entender o que é cada um desses logo adiante. Mas, enfim, eles vendem produtos de alimentício, higiene pessoal, higiene de casa, enfim. A gente tem essa tratativa aí. Se nós formos observar consultivamente, nós temos ali no Big Master, por exemplo, o Big Master do shopping, ou o Big Master da Rua 1, que tem uma adega, que tem um ambiente, né, diferente, que tem um restaurante, que tem uma lanchonete, que tem um ambiente diferente, certo? Você poderia utilizar o transacional. Quando nós vamos poderia usar da consultiva, perdão. Já no transacional, nós teríamos o atacadão, que é um ambiente um pouco mais, digamos ali, mais largado, assim, lógico, tem é uma característica diferente, então não queiram comparar, porque eles são vertentes diferentes, coisas diferentes, mas se nós formos fazer um paralelo quanto a isso, nós observaríamos ali, transacional. Eu vou lá porque eu quero o quê? Eu quero preço, né? Eu quero trabalhar o preço. Por exemplo, eu utilizo para comprar ali por atacado, compro em mais quantidades, produtos que eu uso mais, que eu necessito mais, porque o preço vai ser muito melhor em relação ao outro. Tá? Então, é mais ou menos essas características, essas hipóteses, essas ideias. Tá? A diferença entre uma parte consultiva e uma parte transacional. Que eu consigo observar essas características aí, onde, eu trabalho a parte mais afetiva, mais na troca de benefícios e não levo muito em consideração a oferta e condições, e já na transacional eu levo apenas em consideração ali preço e condição de pagamento. Muitas vezes eu esqueço ali da qualidade do produto ou da parte afetiva, tá? Eu sempre usei determinado produto, mas esse outro aqui tá muito mais barato, então eu vou comprar dele, esqueça o outro ali que eu já usei muito tempo, que tem relação, tá? Então o transacional, ele vai levar em consideração ali a parte de oportunidade comercial.
Então, eu tenho uma oportunidade ali de adquirir produtos com menor preço ou com condições de pagamentos melhores, e eu vou aplicar isso a mim e vou utilizar, ok? Algum comentário, gente? Gente, agora nós vamos tratar de uma parte muito importante nesse processo de vendas para as empresas de qualquer área, que é referente a recrutamento de equipe, tá? Para que tudo isso aqui aconteça, para que eu tenha todas essas características aqui do meu funil, eu preciso levar em consideração a qualidade da minha equipe, certo? Então, nesse momento de recrutamento aqui de equipe, eu preciso ter algumas sacadas ali, algumas pegadas para poder entender quem é esse candidato, quem é essa pessoa que eu estou contratando, que eu estou recrutando para a minha empresa, tá? Então, passa aí por todos os processos. Essa parte aqui eu não vou adentrar tanto, porque nós já comentamos isso em outro momento, sobre o processo de contratação, o processo de admissão de um funcionário, mas aqui tem duas especificações aqui, 3, aliás, que vão ser de extrema importância, vai agregar conhecimento. Então, eu fiz ali o processo de recrutamento, então eu recebi vários currículos, eu tenho várias pessoas interessadas na minha vaga, lembrando que essa vaga ela já tem uma estrutura, lembra lá atrás do momento em que eu estou fazendo o meu planejamento da empresa, que eu estou fazendo o meu projeto, eu já desenhei dentro do meu organograma quais são as vagas, quais são as funções, quais são as características dessa vaga, as características das pessoas que devem ocupá-las, tá? Então, levando em consideração isso, eu já fiz ali a prévia, eu já recebi esses currículos, já fiz ali uma seleção prévia diante de pessoas que se encaixam, que se enquadram dentro dessas características, e eu fiz ali a parte de entrevista dessa pessoa, conheci, fiz alguns questionamentos, recebi algumas informações, fiz alguns testes, empresas fazem testes de linguagem, teste de português, teste de matemática, teste de Excel, enfim, são várias empresas que aplicam isso, são várias formas de se fazer uma pré-seleção. E tem uma ferramenta interessante que é a ferramenta do EDC, que ela acontece após essa seleção prévia, que é a entrevista de descrição comportamental. Então, nesse momento que o entrevistador procura fazer com que o candidato fale as suas experiências para checar, olha que importante, interessante, fiquem atentos a isso também, se ele realmente já vivenciou essas situações que ele encontrará na função na qual se candidatou, tá? Então, a EDC, a entrevista de descrição comportamental, ela é extremamente psicológica, certo? Então, eu passei pela primeira etapa ali, fiz ali a seleção de alguns candidatos, eu vou aplicar a EDC para poder verificar se realmente essa pessoa está dizendo a verdade, está condizendo com a verdade, de acordo com o quê? Com as respostas que essa pessoa dá em relação às perguntas realizadas pelo entrevistador. Então, de acordo que forem essas respostas, o entrevistador ele vai encaixar ali, né, dentro dela, se o candidato ele está apto ou não a atender as funções para a qual ele se candidatou ali para a vaga, ok? Finalizado isso, feita essa primeira parte, eu identifiquei ali que o meu candidato ele realmente está condizendo com aquilo que ele colocou, né? Aquele lance de colocar lá no currículo lá, inglês básico e italiano intermediário e não conseguir falar nada, né, na hora da entrevista. Então é mais ou menos nesse conceito aqui. E nós passamos aí para uma segunda etapa, que é o CAR, né? Uma terceira etapa, melhor dizendo, que é o CAR, que é contexto, ação e resultado. Então, nesse momento, o entrevistador ele vai fazer o quê? Ele vai checar a veracidade das respostas ou o grau de competência desses candidatos. Então, através desse mecanismo aqui, depois vocês podem fazer uma pesquisa, vocês podem fazer uma complementação para entender esses modelos aqui. Mas nesse momento que ele vai checar, ele vai verificar se essas respostas realmente têm algum grau de algum teor, digamos assim, de veracidade, ok? E medir também essa competência desses candidatos. Através de quê, gente? Como é que faz isso? Através de dinâmica, de grupo,
através de dinâmica individual, através de questionários específicos para isso, que ele mede a competência, a capacidade desse candidato em fazer, em participar aí da minha equipe, ok? E por fim, aí nós temos as referências. Então, realizar aí, perguntar, né, sobre as referências dessa pessoa. Essas referências lá na empresa que ele trabalhou, referências pessoais, né, referências de trabalho mesmo. Então, é super comum, principalmente nos currículos, terem essas informações. E as empresas, né, principalmente quando a gente vai tratar de cargo de vendedor, recrutamento para vendedor, precisa fazer todas essas etapas para conhecer esse vendedor, porque existem vários perfis, né? Então, da mesma forma que nós temos perfis diferentes de clientes, nós também temos que ter perfis diferentes de vendedores. E o gestor, o empreendedor, ele tem que conhecer, né, essas necessidades. Então, percebam que eu já fiz lá a verificação de quais são os meus potenciais clientes, eu fiz a separação deles, eu fiz a qualificação deles, então identifiquei quais são as suas características, quais são a sua parte comportamental, e eu posso ali também fazer esse mesmo critério, esse mesmo processo no momento de recrutamento de equipe. Então eu tenho vendedores que são mais dinâmicos, mais explosivos, que são vendedores mais que trabalham no gatilho, de fato, né, que vão para cima, que são explosivos. Tem vendedores que são mais tranquilos, vendedores que são mais expositivos. Então, cada característica de pessoa, ela pode atender um determinado cliente. E no momento que o empreendedor ele conhece, ele entende, que vocês entendem, que vocês conhecem esses passos, esses processos, vocês conseguem gerir muito melhor a tua equipe. Então, conhecendo o cliente, você consegue colocar, por exemplo, no atendimento presencial, the job, um atendimento que é no local, onde o cliente está, na casa ou no trabalho, você conhecendo o perfil desse cliente, a característica dele, você consegue direcionar um vendedor com características semelhantes que vai conseguir tratar esse cliente da maneira em que ele precisa, em que ele consegue, em que ele se sinta à vontade. E com isso, você consiga fidelizá-lo com a compra e possivelmente a recorrência de compras futuras. Ok? Já ouviram falar sobre CRM, pessoal? O CRM, ele é um sistema de informação integrado com todas as atividades da empresa que tem foco no cliente. Quais são essas atividades? O setor de vendas, né? Setor comercial, setor de marketing, setor de atendimento, tá? Todos eles que são relacionados ao meu cliente, setor de cobrança, eles estão interligados ao Customer CRM, Customer Relationship Management, blá, blá, ok? E eles fazem parte aqui do nosso CRM. Essa sigla, pessoal, ela é muito utilizada, principalmente em empresas que fazem tratativas ou que fazem a parte de pós-vendas relacionadas ao cliente. Então, de fato, é o relacionamento com o cliente. É um setor de relações com o cliente. Essas relações são voltadas para todas as partes, todas as vertentes, tá? Essas relações podem ser de âmbito comercial, de fato, para vendas, de âmbito aí na parte do marketing, de fato, certo? De captação, né? E no pós-vendas, por exemplo, também, na verificação da qualidade do atendimento, na qualidade do produto. Então, todos os setores ou departamentos ou pessoas ou processos que envolvem o cliente, que tem foco no cliente, tá? Esse sistema é constituído por um conjunto de procedimentos, certo? E também com um conjunto de processos que são organizados e interligados de um modo estratégico de gestão de negócio. Então, toda a minha parte, né, voltada para gestão de vendas, gestão do meu negócio, voltadas para o meu cliente, fazem parte do meu CRM, tá? Estão interligados ao meu CRM, que é a relação com o cliente, a relação com o mercado, tá?
Então, toda a gestão de negócios, essa parte de processos organizacionais, que, por exemplo, entra aí o funil de vendas, entra as outras ferramentas também de vendas, vendas de gatilho, que também podem ser utilizadas, que é uma outra ferramenta, enfim. Eles atendem, né, eles são geridos pelo CRM, tá? O CRM, ele pode ser um sistema, vocês lembram, ele é constituído por processos, e ele pode ser também direcionado a um próprio gestor. Então, eu posso ter dentro da minha empresa uma pessoa exclusiva, um gestor exclusivo para gerenciar o CRM. Então, ele vai ter dentro desse sistema todas as informações de vendas, de pós-vendas, de atendimento, de cobrança, de consultoria, de captação, tá? Então, todas as informações estão contidas dentro desse processo de CRM, desse sistema do CRM, ok? Entendido? Alguma dúvida? Ok, pessoal, sigamos. Então, a gestão de relacionamento com o cliente, certo? O CRM, é um termo que se refere à adoção de estratégias e ferramentas tecnológicas através de sistemas, né, para que uma empresa possa levantar dados que subsidiarão a análise e o que, gente? O gerenciamento do comportamento dos consumidores, dos seus clientes. Com o objetivo de melhorar o relacionamento com o cliente, de modo a conquistar a sua fidelização e elevar a probabilidade dele o quê? Continuar comprando na sua empresa. Okay? Então, esse é o objetivo e é a função do nosso CRM, que é a gestão do relacionamento com o nosso cliente. Ok? Então, o CRM, ele abrange diversas partes da empresa, diversas áreas. Algumas delas estão demonstradas nessa figura aqui. Então, o CRM, ele atende, né, ele abrange aqui o comercial, abrange a área de materiais, porque são necessários materiais e suprimentos para poder ter uma boa gestão comercial, para que a venda aconteça. Ele abrange o meu departamento financeiro, aí com a cobrança, né, com a parte de autorização de vendas, autorização de cadastros, enfim, autorização de compras. Ele abrange também ao nosso call center. Call center está diretamente ligado ali ao atendimento. Esse atendimento principalmente voltado para a gestão de pós-vendas. Então, o call center ele vai estar sempre ligado a isso, ligado à verificação se esse cliente está satisfeito com o cliente, com o produto, perdão, ou com o serviço. O call center, hoje, ele já não está tão mais voltado para aquelas cabines que nós vimos antigamente nos filmes. Eu já trabalhei numa empresa que tinha um call center que era uma sala gigantesca, só com telefonista, só com pessoas com telefone que trabalhavam com isso. Hoje, o call center ele já está modernizado, ele já está automatizado por sistema, ele pode ser utilizado através de WhatsApp, e-mail, mensagem, enfim. Tá? O CRM relaciona-se também com o nosso call center. Olha que interessante, também se relaciona com a parte contábil. A parte contábil também tem uma função específica voltada para relação com o cliente, para entender essa característica, porque a contabilidade gera informações para a empresa e essas informações servem para tomar decisões. Então, baseia-se também na parte da abrangência do CRM em relação ao atendimento ao cliente. O CRM também abrange o departamento de produção, né, abrange ali as questões produtivas, entender, né, o produto de fato, conhecer o produto ou alterar a característica desse produto para atender um determinado cliente, é importante. Por exemplo, empresas que produzem carros, montadoras de veículos, atendem clientes, por exemplo, com necessidades físicas, né, que são específicas, montam aquele carro, produzem aquele veículo de acordo com a determinada necessidade. Enfim, é super interessante. A gestão de recursos humanos, né? Porque essa parte de gestão de recursos humanos aqui, ela está geralmente ligada a recrutamento das pessoas, é o que nós vimos agora há pouco, da importância desse recrutamento acontecer de maneira efetiva, também do treinamento dos funcionários, do treinamento da equipe
né, de todas as equipes que nós já vimos até agora. CRM está ligado aos canais de relacionamento. Esses canais podem ser de forma presencial, pode ser de forma telepresencial, pode ser de forma digital. Aos serviços que estão relacionados a que a minha empresa presta, ao marketing, que nós já vimos nas aulas anteriores, que o marketing ele tem a função de captar a essência, a necessidade desse cliente, né, e retornando aí para o comercial. Então, são todos os departamentos ou funções que estão abrangidos aí pelo nosso setor de relacionamento com o cliente, ok? Pessoal, para que uma venda aconteça, certo? Ela precisa de canal de distribuição. Ela precisa acontecer por algum lugar, certo? Ela precisa chegar ao nosso cliente. O meu produto ele precisa chegar ao cliente, o meu cliente precisa conhecer esse produto, ele precisa ter a ciência de que a minha empresa pode atender a necessidade dele. Então, os canais de distribuição, o canal de distribuição ele é um meio de disponibilização dos meus produtos ou serviços, que é adotado pela minha empresa para que o cliente possa usufruir deles no local ou no momento em que desejar. Então, o canal de distribuição ele vai, né, digamos aí, mostrar para o meu cliente, mostrar para o potencial cliente que a minha empresa tem o produto que você precisa, a minha empresa tem o serviço que você necessita, tá? Um canal de distribuição leva em consideração a exposição do produto, então mostra lá o produto, né, meio que esfrega isso na cara do cliente, mostra para ele, olha, meu produto existe, está aqui, certo? A intermediação da venda também está dentro do processo do canal de distribuição. Então, o canal de distribuição, ele expõe o produto, ele intermedia a venda e também a disponibilidade de entrega desse produto para o cliente, tá? Isso através de quê? Dos correios, propagandas, né, de vendas por catálogos, Avon, Natura, Tupperware, enfim, o que é que seja, tem um monte de catálogos aí de venda. Através da TV, mídias, né, das mídias, TV, internet, rádio, jornal, revista, todas elas compõem, que são meios, né, que são canais de distribuição do meu produto, que vão expor esse produto, que vão mostrar esse produto para o potencial cliente. E esse potencial cliente, ele vai ser atendido pela minha empresa, né, através de quê? Através de um canal de distribuição. Então, o canal de distribuição expõe o meu produto, intermedia essa venda, por exemplo, o caso da internet aqui é um meio intermediador, e também disponibiliza a entrega desse produto, certo? Temos como exemplo correios, catálogos de vendas e as mídias, como TV, jornal, revista, rádio, internet, que são canais de distribuição, são canais que o meu cliente pode acessar a minha empresa, ok? Acessar o meu produto. O canal de venda pode ser através de venda direta e através de venda indireta, tá? A venda direta é uma estratégia de distribuição que não usa intermediários, por isso que é chamado de venda direta. Não usa intermediários, não usa pessoas no meio aí, é diretamente ao cliente, pois oferece os seus produtos diretamente aos consumidores finais, tá? Então, por exemplo, a venda direta aí, sites de e-commerce, é uma venda direta, certo? Na venda direta, a força de vendas utilizada é formada por vendedores próprios, que podem ser contratados ou representantes autônomos exclusivos, que deverão visitar ou abordar diretamente o seu cliente, tá? Dá um segundo, deixa eu colocar o notebook carregar aqui, que vai desligar. Então, a minha venda direta, ela pode consistir também, eu posso ter aí nesse meio, alguns vendedores. Esses vendedores, eles podem ser contratados pela minha empresa ou eles podem ser representantes autônomos, representantes comerciais, né, que são exclusivos dela, que são diretamente ligadas à fábrica ou ligadas à empresa que fornece esse produto. Então, eles deverão visitar, né, no caso aí dos vendedores, dos representantes comerciais, ou abordar o cliente diretamente, tá? Esse canal, essa possibilidade de venda, esse tipo de venda, propicia um maior controle sobre a operação das vendas, criando aproximação com o cliente, porque é direto, e que proporciona respostas mais rápidas e alinhamento com as suas necessidades. E ainda, pessoal, diminui consideravelmente a dependência de terceiros.
Então, o cliente ele é autônomo, né? Ele é muito mais autônomo no momento de decidir sua compra, porque ele realmente ele já sabe o que precisa, ele vai lá, faz a sua compra e não precisa de mediadores, intermediadores nesse processo. Diferente disso, nós temos a venda indireta. Tá? A venda indireta, ela tem a característica de quê? Em que o produtor tem o objetivo de disponibilizar o produto para o maior número possível de pontos de venda, tá? Então, minha fábrica, a empresa produz um determinado produto e ela dispara isso para tudo quanto é buraco, qualquer biboca que tenha no país, no lugar, na cidade, na região, para que esse produto ele alcance o maior número de pessoas. E é recomendado para produtos de alto consumo, com alta frequência de compras e preços relativamente baixos, tá? A venda indireta. É extremamente importante oferecer o produto no local onde os consumidores esperam encontrá-lo. Vai encontrar remédio onde, gente? Na farmácia, certo? Vai encontrar o quê? Livros na livraria. Então, são especificamente ali. Pois existe uma forte tendência de consumidor trocar de marca caso não encontre aquele produto que ele deseja. Então, eu chego num ambiente lá, não tem o produto que eu desejo, eu posso trocar de marca. Tá? Então, a venda indireta ela tem essa característica de um vendedor, ou um produtor, melhor dizendo, ele disparar ali para o maior número de lugares possível o seu produto. E essa é chamada de venda indireta. Olha a característica dela. Diferente da direta, ela tem interlocutores, ela tem intercessores no meio. Ela precisa de outras pessoas para poder o meu produto chegar ao meu cliente, tá? Não depende única e exclusivamente de mim, tá? Existem empresas que trabalham apenas com venda direta, outras empresas que trabalham com vendas indiretas, e também tem empresas que trabalham nas duas vertentes, que tem tanto vendas diretas quanto vendas indiretas, tá? Então, por exemplo, vou voltar na Apple. Então, ela tem um site de venda direta, certo? Que é específico, lojas delas específicas com vendas diretas, e ela também tem venda indireta, que ela distribui para tudo quanto é lugar do planeta, aí os celularizinhos lá, os produtinhos dela. Então, qualquer lugar vai ter. Então, ela tem a característica de venda direta e venda indireta ao mesmo tempo, tá? Quem que são esses intermediários? Já que eu falei tanto deles aqui, que na venda direta eu não tenho intermediários, já na venda indireta eu tenho. Quem que são essas pessoas, tá? Então, os intermediários são as pessoas, ou são empresas que disponibilizam os produtos e os tornam o quê, pessoal? Acessíveis aos clientes. Consigo aí colocar esse meu produto lá na venda, por exemplo, na venda indireta, ao maior número de lugares possíveis para que o meu cliente tenha acesso a ele. E isso só é possível através dos intermediários, tá? E eles contribuem para traçar um caminho entre quem produz o produto e quem tem interesse em comprar esse produto. E quem são os intermediários? São os varejistas, os atacadistas, os distribuidores e também os representantes comerciais, tá? Os varejistas são aqueles que realizam a venda diretamente ao cliente final, por exemplo, lojas, supermercados, bazares. Os atacadistas compra direto de fábrica, tá? Vai lá na fonte, compra direto da fábrica e revende esses produtos para quem? Para os varejistas, tá? Varejistas, comerciantes ou empresas públicas ou privadas. Então, o atacadista, ele é intermediador do processo. Ele compra direto da fábrica e revende isso. Por exemplo, distribuidoras de petróleo, distribuidoras de produtos derivados de petróleo. Elas compram das refinarias, certo? Elas revendem esses produtos para quem? Para os varejistas, que são os postos de combustível, tá? Então, são atacadistas. Outro exemplo, supermercados que são atacadistas. Por exemplo, Comper, Atacadão, são Açaí, são supermercados atacadistas. Então, o que eles fazem? Eles compram direto da fábrica, do produtor, e revendem para outros varejistas, para supermercados menores, vendem também para o consumidor final, mas também vendem ali para supermercados menores, para lojas menores,
Existe o distribuidor, que é aquele que comercializa, estoca e fornece assistência técnica em uma determinada área geográfica. Quase sempre esse distribuidor busca atender algumas demandas regionalizadas, tá? Então ele vai, por exemplo, um distribuidor de máquinas, né? Máquinas agrícolas, por exemplo, ele é um distribuidor que ele atende uma determinada área geográfica, é regionalizado, é específico daquele produto. Ele vai lá, ele comercializa, ele estoca e presta assistência naquele produto ali, ok? Representantes comerciais, esse aqui tem bastante, né? Eu particularmente conheço muitos representantes comerciais que são formados por pessoas jurídicas, que são comissionadas, e eles estão ligados à fábrica, ao distribuidor, tá? Que são contratados para vender produtos ou serviços para uma organização, tá? Então, eles vão lá, geralmente o atacadista e o distribuidor utilizam o representante comercial para vender para os varejistas, tá? É uma característica bem comum nesse meio aqui dos intermediários. Então, intermediário é quem disponibiliza o produto e torna esse produto da empresa acessível a um número maior de clientes. Eles podem ser varejistas, atacadistas, distribuidores e representantes comerciais também. Moçadinha, para a próxima aula, unidade 4.3, lida, realiza lá o pré e pós-aula no AVA e não esquece do DNM, tá, gente? Última semaninha, tem ainda amanhã, sábado, para poder concluir, quem não concluiu, para poder finalizar o desafio nota máxima desse período de 20.1. Nenhum obstáculo será grande se a vontade de vencer for maior. O caminho é longo, mas a vitória é certa. Então, nunca desista. Pessoal, estamos finalizados com o conteúdo teórico. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira perguntar, queira questionar sobre o conteúdo, queira acrescentar alguma informação, nós estamos abertos para poder ajudá-los, para poder discutir sobre o assunto. Beleza? Obrigado, Professor. Professor, pode falar. eu queria só te perguntar um negócio, não é sobre o conteúdo de hoje. É sobre a prova do senhor. Vai ser um estilo modelo que foi a do primeiro, a oficial 1? Esse estilo modelo, você se refere ao quê? Ao sistema que foi aplicado? Isso vai ser pelo portal? Isso, vai ser lá pelo portal. Da mesma forma, Gustavo. Ah, sim, beleza, tranquilo. E hoje vieram me falar, professor, que talvez o semestre que vem não comece, você sabe informar, ou não tem nenhuma notícia sobre isso? Quem te falou isso? Quem te falou O isso? professor passou isso na TV, tava falando sobre o Ministério, acho que é o da Educação, mas era escola pública. Ah, E tá. Não, eu não. eles não Não. estavam falando sobre particular, não. Ah, tá. Não, só para entender quem que passou a notícia, se foi da instituição ou não. Não, gente. Nosso semestre, nosso calendário acadêmico para 2020/2 já está pronto. Daqui uns dias vai ser divulgado para todo mundo. Nós vamos ter segundo semestre, sim, normal. Tá? Não vai parar, não. A esperança nossa é que nós voltemos aí de forma presencial. Se não tiver nenhum problema, a gente volta presencial. Se tiver ainda restrições, nós voltamos virtual da mesma forma, né? Nem que seja aí por um mês, 2 meses, e a gente volta no presencial, mas 2020/2 está confirmado e vai acontecer, tá? Não fiquem preocupados com isso, não. Vai acontecer sim. Beleza? Seja iniciando ele ao vivo ou não, vai acontecer. Tá confirmado. Tá? Não se preocupem com isso, não. Vocês estão em uma instituição que tem toda a parte de governança de TI aí, que tem todas as ferramentas para a gente conseguir fazer tudo isso, todo esse processo aí sem ter dano, tá? Pode ficar tranquilo, vai acontecer. Alguma pergunta, gente, sobre o contexto, sobre a aula? Eu não sei se o senhor chegou a explicar. Lá no portal tem uma atividade pra gente fazer que você mandou, certo? Certo. Eu queria que você me explicasse como que é feita essa atividade, porque eu não me lembro. O PDCA. Você poderia dar uma É que foi como da a aula gente pode passada. fazer? Foi, é porque eu não lembro, professor. É que, na verdade, Kaone, não é PDCA, é o 5W2H, correto? Lá na atividade? É. Tá falando PDCA.
Gente, eu não me recordo de ter postado no portal. Você colocou uma questão no portal. Ah, tá, que tá lá na última. Não, gente, obrigado por ter falado. Gente, peraí, esquece isso aí, Cauane, tá? Olha só, vou dizer para vocês o que é isso. Eu não sabia fazer, professor, fiquei pesquisando e não. Esquece isso aí, olha só. Lembra que lá na metade do semestre nós tivemos a informação que as provas oficiais aconteceriam no portal, certo? E aquela questãozinha que tá ali, ela tá na unidade 4.4, se eu não estiver enganado. Tá correto, Cauane? Cauane? Tá sim. Tá na 4.4. Isso. É porque o professor foi fazer um teste, gente, de como que vocês iam visualizar a prova, tá? Aí, o que acontece? Quando a gente faz o quiz, algum exercício nesse formato aí, ele não sai do portal. Não tem como excluir, não tem como fazer nada, tá? Ele não sai. Aí por isso que ficou lá. Ele não tem nada, ele não tem data, ele não tem prazo, ele não tem nada. Ele tá lá, imóvel, mas é porque não é possível excluir. Nós não conseguimos excluir, tá? Mas aquele foi um teste que eu e outros professores, né? Eu e o outro coordenador fez para poder ver como que vocês iam visualizar isso no portal. Então nós fizemos um testezinho, vimos como que era, só que no momento que a gente foi excluir lá, ele não exclui. Então não considera aquilo ali, tá? Pode esquecer. Tá. A única coisa que vocês vão ter agora da minha disciplina, nós já fizemos a parcial 2, ok? A única coisa que vocês vão ter da minha disciplina agora é a próxima aula que vai finalizar o conteúdo teórico e a prova, que daí eu vou disponibilizar no portal e eu vou avisar para vocês e nós vamos estar aqui ao vivo no dia da prova, tá? Então não esquenta com isso não. Como aquela atividade lá impede de completar a unidade, então acho que a gente pode só mandar um pontinho, pode ser? Pode sim. Manda só um pontinho lá, porque daí vocês vão conseguir chegar a 100% na unidade, tá? Ela não vai pontuar nada. Ela não vai pontuar nada, mas vocês precisam entrar e mandar alguma coisa para ela poder sumir. Pode fazer sim, tá, Cauane? Não tem problema não. Foi até bom você ter comentado. Obrigada, viu? Imagina, que isso. Pessoal, tá tudo certo? Alguém tem alguma outra dúvida, alguma pergunta? Nós podemos concluir a aula de hoje já. Não, prof, tudo certo. Perfeito, então, gente. Vou aqui finalizar, então. Agradecer a vocês, agradecer a todos vocês aí pela participação, agradecer pela paciência aqui conosco. Que se vocês têm alguma dúvida aí, queiram mandar no grupo lá, ou queiram mandar no meu e-mail, podem ficar à vontade. Uma coisa que eu peço para vocês é entrem lá no portal de vocês, façam a avaliação da nossa aula de hoje, tá? Manda um feedback lá, dá uma pontuação para que a gente possa melhorar a nossa qualidade de ensino. Beleza? Eu dei pontinho lá na aula passada, viu? Obrigado, Amanda. Show de bola. É que eu não consigo ver quem foi, entendeu? Eu consigo ver o ponto, mas eu não consigo visualizar quem é o aluno, tá? Amanda Ele é anônimo, tá, gente? Então, deem a pontuação, escrevam lá um feedbackzinho, nem que seja algumas palavras lá, para a gente poder buscar sempre uma melhoria contínua na nossa aplicação das aulas, tá beleza? Para mim é super importante isso aí. Do mais, gente, agradeço a todos pela paciência, pelo tempo aqui comigo. Que todos tenham um bom final de semana, que todos se cuidem, tá, gente? Tomem as medidas preventivas aí, se cuidem bastante. Vocês são da área da saúde, sabem muito mais do que eu nessas áreas, né? Entendem muito mais, porque os números estão aumentando, está um pouco assustador aqui na nossa cidade. A gente precisa tomar os cuidados aí. Tranquilo? Do mais, gente, agradeço a todos, boa noite, bom final de semana e até a próxima aula. Obrigada, professor. Boa noite, até a próxima. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, pro. Tchau, Closmar. Até mais.